Paz do Senhor, igreja. Deus é na sua vida. Deus está com você. Essa é uma promessa que Ele deixou para nós e ela está se cumprindo a cada momento das nossas vidas. Eu gostaria de deixar uma palavrinha para vocês nesta noite de sexta-feira, para que você saiba como que Deus cuida do seu povo. Eu começo lendo em Êxodo, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quando nós pregamos uma palavra, quando nós entregamos uma palavra que vem diretamente do Senhor, essa palavra não é só para que nós fiquemos a par de toda aquela história que está sendo pregada, mas sim que ela tem que haver uma aplicação na minha vida, na sua vida, tem que haver uma aplicação na vida de todos aqueles que estão ouvindo. Então nós precisamos estar totalmente ligados com o Senhor, estarmos atentos à palavra do Senhor, para que nada passe desapercebido daquilo que o Senhor quer falar com você, comigo, com cada um de nós. Então, quando nós vemos aqui que Deus, ele endureceria o coração de Faraó, não está vendo ali algo injusto, não. Porque Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece aquilo que existe no nosso interior, no nosso íntimo, e nós sabemos que Deus sabe que aquilo que nós estamos falando, se é o real, se é aquilo que nós sentimos mesmo, ou se é apenas da boca para fora, que é o que estava acontecendo com Faraó. Deus endurece o coração de Faraó como um castigo, porque o coração de Faraó, ele já era um coração endurecido. Ao aumentar essa dureza do coração de Faraó, Deus estava agindo segundo um princípio bíblico. E esse princípio bíblico é um princípio em que Deus diz o seguinte: quando a pessoa reluta em ouvir a voz de Deus, ela reluta em obedecer a palavra de Deus, esse princípio é aplicado na pessoa. Qual é o princípio? Por exemplo, em Romanos, que nós temos em Romanos 9,18, diz o seguinte, que Deus, ele se compadece de que ele quer compadecer. E ele endurece o coração de que ele quer. E por que ele faz isso? Porque ele é injusto? Não, jamais. Deus é justiça e Deus sabe como que é o coração daquela pessoa. E isso está fundamentado também naquilo que nós vemos no livro de Romanos, Romanos 1:24. E eu até marquei aqui que diz o seguinte, Romanos 1:24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, Deus que sabe do coração da pessoa, então, já que ele quer desobedecer a palavra de Deus, então Deus vai entregar aquilo que ele está proposto a fazer, que é endurecer o coração como de Faraó. E eu não quero falar aqui sobre as 10 pragas, mas eu quero salientar algumas coisas que são importantes para a sua vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O cristão, aquele que crê mesmo na palavra de Deus, não tem que ficar apavorado, tem que tomar as precauções, tem que se prevenir. Isso sim, isso é real, isso tem que fazer. Mas não pode ter medo, ficar apavorado, deixar de dormir, ter insônia por isso. Porque se Deus é na sua vida, e Ele é, por que você vai temer? Deus, ele tem o domínio sobre todos. Ele tem o domínio sobre tudo, ele tem o domínio sobre pragas, ele tem o domínio sobre insetos, sobre animais, ele tem o domínio sobre tudo. Não existe nada no universo que Deus não tenha domínio. Por isso que o Deus que nós servimos
Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus também de infinita misericórdia, e Ele é um Deus que Ele se compadece, como nós lemos, daquele que Ele quer se compadecer. Então nós temos que confiar no Senhor. Agora vocês vejam o povo de Deus, o povo hebreu. Aliás, a palavra hebreu, muito provavelmente, é porque eles davam esse nome quando havia uma peregrinação, não que Abraão ele fosse um nômade, não, ele não era um nômade, mas quando começava a ir de um lado para o outro, eles chamavam aquele povo, aquele clã de hebreu. Então foi chamado de hebreu, mas é o povo de Deus, é o povo israelita. Deus está tratando com esse povo, e esse povo clamou ao Senhor por misericórdia, ele clamou ao Senhor para que ele fosse livre. Você, povo de Deus, você não nasceu para ser escravo, como o povo hebreu. Você não nasceu para ser escravo de doença, você não nasceu para ser escravo de enfermidades, você não nasceu, Deus não colocou você para que você fosse uma pessoa escrava de medo, de angústia, ser cercada por medos, ser cercada por problemas, por dificuldades insolúveis. Não, Deus não colocou isso para você na vida, ou não colocou você neste mundo para isso. E Deus não escolheu o povo dele para ser um escravo. E chegou o dia da libertação. O povo de Deus era escravo? Era passado, mas não será mais. Se você se sente nessa situação, numa situação de escravidão, saiba que isso tem que ser passado na sua vida. O presente, o futuro tem que ser de uma vida de liberdade e de libertação na sua vida, na sua família, em todos os seus entes queridos. Nós não estamos querendo aqui colocar uma ilusão, porque quando nós confiamos em Jesus, confiamos no nosso Senhor, a nossa esperança não é uma ilusão, ela é real. E nessas circunstâncias, como Deus sabia dos intuitos, sabia do coração de Faraó, ele mandou 10 pragas. Veja só, uma das pragas que Deus colocou, não vou falar sobre todas elas, mas eu vou falar algumas. Quando ele colocou a segunda praga, a praga das rãs, as rãs eram consideradas no Egito Antigo como sendo deuses. E olha o que Deus fez, mandou as rãs que para eles eram deuses como sendo uma praga, uma peste, algo que era pernicioso. O que aconteceu? Ele enviou todas as rãs para a terra do Egito. E essas rãs tomaram conta de tudo. Você imagina a situação de que a pessoa, se tivesse, vamos supor, um carro, não tinha, mas vamos supor que tivesse um carro que não sei, abre a porta, tem rã, abre uma porta, tem rã, abre uma gaveta, tem rã, tudo é rã, vai andar, pisa nas rãs. E o próprio Faraó, ele viu que aquilo, pelo menos deu oportunidade para ele ver que aquelas rãs não eram deuses, eram uma praga. Elas estavam sendo ali naquele momento não um Deus para livrá-lo, porque só existe um Deus, um único Deus verdadeiro. Só existe um Deus chamado Jesus Cristo. E ele, Faraó, vendo todas aquelas rãs, pediu para que Moisés retirasse de lá todas aquelas rãs. Por isso, Deus retirou mediante o quê? Quando ele falou assim, tá bom, eu vou deixar o povo hebreu partir para que vocês adorem o Senhor, façam sacrifícios. Ele disse isso, mas eram só palavras que não vinham do coração dele. Deus sabia, como ele está sabendo o que você está pensando agora. Ele sabe se você está crendo mesmo, se você está confiando que as pragas podem vir, mas não vai atingir a sua vida, não vai atingir a sua família, não vai atingir a sua casa, porque Deus protege. Então o que acontece? Aquelas rãs todas morreram e você imagine o odor que ficou em toda a terra do Egito. Quer dizer,
Se fôssemos ver como faríamos para fazer uma limpeza dessa com todos os meios que nós temos, demoraria muito. Agora imagine no Egito, naquela época, em que talvez eles usassem só quepás para tirar aquilo, não tinha escavadeira, não tinha nenhuma máquina para remover a massa. Então ficou um odor terrível daquilo que eles achavam que era um Deus. Também era uma oportunidade que Deus estava dando para Faraó e para o povo do Egito, para que ele soubesse que há um único Deus. Aliás, nós abrimos um parênteses que muitos dos egípcios, quando foi anunciada a praga, eles criam mesmo e fizeram aquilo que deveria ser feito para que aquela praga não atingisse a vida dele. Então você veja que Deus é Deus e é o Deus Todo-Poderoso. Uma outra praga, não vou falar sobre os piolhos, mas vou falar sobre as moscas, que está em Êxodo 8:21. Essa era um enxame de mosca. Quando a gente fala assim mosca, às vezes aparece uma mosca aqui em casa, a gente já fica correndo atrás para tirar aquela mosca, porque não é só pelo fato da mosca, é pelo que ela representa, a sujeira, a imundície que ela é, onde ela posa, do que ela se alimenta, e vem pousar num alimento que é seu. Mas o povo de Deus, o povo hebreu, ele morava em Gósen. E Gósen, a palavra de Deus diz que lá não foi nenhum enxame de mosca, nenhuma mosca havia lá na terra que era Gósen, onde o povo hebreu morava, onde o povo hebreu habitava com a sua família. Então aquele enxame tomou conta de todo o Egito, com exceção daquele lugar. Agora você imagine um lugar onde só tem mosca. É uma coisa nojenta, a pessoa abre a boca, pode entrar mosca, vai respirar, sobe mosca pelas narinas, abre os olhos, dentro dos olhos entram moscas. Foi uma coisa assim, irmão, terrível. Você pode imaginar como isso deve ter afetado aquele povo, inclusive Faraó, o rei do Egito, que ele pôde ver que aquilo era algo sobrenatural, como seus magos, os seus encantadores falaram para ele, olha, isso aqui só pode ser a mão de Deus, só pode ser o dedo de Deus, mas ele tinha um coração duro, endurecido, ele se achava, como era costume, que os reis do Egito se consideravam verdadeiros deuses. Então eles falavam, como que isso vai ser se eu sou um Deus? Mas que Deus é esse limitado? Um Deus que nasce, um Deus que morre. O Deus que nós servimos é um Deus infinito. Não houve tempo que ele nasceu e nem haverá um tempo que ele vai morrer. Não houve tempo e nem haverá tempo que ele deixará de ser Deus. Sempre ele foi e sempre ele será Deus. E sempre Deus quer cuidar de você, que é o povo escolhido. Nós somos o Israel espiritual do Senhor. Nós somos aquele povo que através de Israel, que Deus escolheu mesmo para ser o seu povo, nós fomos abençoados. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Deus e como nosso Senhor, nós passamos a ser um Israel espiritual. E nós gozamos das bênçãos do Senhor. Nós temos o privilégio de participar das bênçãos do Senhor. E as bênçãos que Deus nos dá são bênçãos divinas. Essas bênçãos não quer dizer que você não vai passar por tribulação, por luta. Tudo isso você pode participar. Você pode ter isso na sua vida, na sua família. Mas não pode ser uma constante. Não pode ser algo contínuo na sua vida. Porque ela tem que cessar, como aconteceu com o povo hebreu, o povo de Israel. Então, imagine só quando isso aconteceu. Aí Faraó mandou chamar Moisés, mandou chamar Arão para que cessasse isso, e ele orou e as moscas cessaram. Mas não foi para a terra dele. Depois ele mandou, foi uma quinta peste, a peste nos animais. Essa peste nos animais foram só para os animais dos egípcios. Nem os animais do povo de Deus recebeu essa peste, que eram úlceras que matou quase que todos os animais do Egito. Ficaram poucos vivos, mas veja só, para o povo de Deus, nem os animaizinhos. Você tem animais em casa, animais domésticos,
aves, cachorro, gato. Saiba que Deus também protege esses animais que nós gostamos, que nós estamos criando, Ele protege também. No meio de toda essa tribulação, de toda essa investida que está havendo no mundo, Deus Ele vai proteger. E como eu disse já anteriormente, esse é um sinal da segunda vinda do Senhor. É um sinal que Deus está dando para o mundo inteiro. Porque essa praga, ela está assolando todo mundo, todos os continentes. E tem um pastor, amigo meu, nós já pregamos juntos, fomos em outras igrejas pregar, e eu tenho muita assim, amizade com ele, muito apreço por ele. E o ano passado, em 2019, Deus falou assim para ele que viria uma grande praga que assolaria o mundo inteiro, todos os continentes. E isso aconteceu, e ele falou que ele não sabia que seria tão rápido assim, de 2019 em 2020 já aconteceu. Aí falou que o povo dele seria poupado. O verdadeiro povo, o povo fiel, aquele povo que não é só cristão, não é só crente de aparência, mas é um crente fiel ao Senhor, a promessa dele é que não seria atingido. Então nós temos também mais essa promessa do Senhor nas nossas vidas. Porque Deus, aquilo que Ele promete, Ele não tarda, e quando tarda é na nossa maneira de pensar, porque ela vem no momento certo. Aí Deus mandou também, está em Êxodo 9:26, a praga da saraiva. Foi aí que muitos egípcios acreditaram e falaram assim, eu vou guardar os meus animais, não vou deixar no campo, e eu também não vou ficar exposto, porque vai vir uma praga, e quem tiver ali exposto, essa praga vai matar animais, vai matar pessoas, e a saraiva ela veio acompanhada de fogo. Então você imagina, meu irmão, nós já estamos tendo uma ideia pequenininha do alvoroço que está tendo com esse coronavírus. Agora você imagine uma praga de saraiva, ainda vem com fogo, destruindo tudo, matando praticamente toda a lavoura dos egípcios, acabando com tudo aquilo que eles estavam plantando para um dia poder colher. Mas o que aconteceu? Em Gósen, onde morava o povo de Deus, lá não aconteceu. Por quê? Porque Deus protege. Por isso que eu creio que nós, os verdadeiros cristãos, a igreja fiel, ela será arrebatada antes da grande tribulação, ou antes da própria tribulação. Eu creio nisso, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vem e tira o seu povo, leva o seu povo, porque Ele não quer que você passe por nenhuma aflição. Você crê nisso? Você crê? Então Deus está falando, olha, essa praga não chegou lá no meu povo. E você é a mesma coisa, é o povo de Deus. Não tem como fazer as coisas de Deus não darem certo, porque Deus, Ele é fiel. E uma outra praga que eu queria falar é sobre a praga das trevas, que foram trevas durante 3 dias, densas trevas. Quando se diz densas trevas, olha, as pessoas, a Bíblia conta que durante esses 3 dias, que também só foi para onde estavam os egípcios, lá em Gósen, não teve trevas, houve claridade. Você pode imaginar essa cena dos egípcios vendo talvez um clarão lá em Gósen, se fosse possível ver, e eles não podiam se movimentar, porque as trevas eram bem maiores do que uma pessoa que não tem olhos para ver. É cega, mas é uma escuridão que a gente podia, talvez, se fosse o caso, apalpar, até pegar aquelas trevas, e tão densas que elas são. Eu estava ouvindo outro dia uns cientistas falarem na televisão sobre o buraco negro. Eles disseram o seguinte, que esse buraco negro é tão negro que a luz é absorvida por essa escuridão. Isto é, a luz, quando for lá, ela não consegue clarear aquilo.
Então eu penso assim, que eles ficaram numa situação de não poder nem andar, como a Bíblia diz, não poder se locomover, e o povo de Deus talvez ficasse assistindo e sabendo que eles tinham um Deus verdadeiro, protetor. Irmãos, Deus quer dizer e está falando para mim e para você que Ele é o Deus que te cuida, que protege, é o Deus que tem o domínio sobre todos e sobre tudo. Nada pode sobrepujar o poder de Deus, nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer, nada pode impedir. Como você vê, a última praga, a praga dos primogênitos, isto é, da morte dos primogênitos, onde Deus colocou que a última praga, onde ele fala assim, esse é o meu ajuste final com o faraó, é a minha desforra final com o faraó, já que eu dei tantas pragas para o Egito, e ele não quis saber, não quis entender que eu sou Deus, o único Deus que existe, o Deus que manda, o Deus que tira, o Deus que faz os milagres, o Deus que faz a justiça. Agora eu vou fazer aquilo que é de pior, que vai doer na carne, que é a morte de todos os primogênitos. E nós sabemos da história. Sabemos da história que a partir dali, da morte dos primogênitos, onde lá em Gósen, os primogênitos do povo de Deus foram poupados através daquele sangue aspergido. Esse sangue representava o sangue de Jesus que salva, que cura, que liberta, que eram passados nas ombreiras das portas das casas do povo de hebreu e as casas que eram do Egito. Quando passou o anjo da morte, todos os primogênitos morreram. Não eram só de pessoas, mas eram também de animais. Não eram só de soldados, mas eram também de escravos, mas menos para o povo de Deus, que Deus deu um livramento. Deus já estava mostrando que o sangue de Jesus nos livra da morte. Que morte é essa? É a morte espiritual, porque a morte espiritual é aquela morte onde a pessoa deixa de ir para o céu e vai passar a eternidade no inferno. E todos aqueles primogênitos dos egípcios, tanto de animais como do próprio faraó, morreram. E foi um grito muito grande, um grito de desespero, um grito de angústia, um grito que expressava uma dor profunda no coração das pessoas em ver o seu primogênito, filho, filha, seja quem for, morrendo do nada. E ainda Faraó dizendo que era um Deus, e ele talvez tenha tentado até ressuscitar, mas não pôde ressuscitar. A mesma coisa o Senhor está dizendo para nós confiarmos nele. Sabemos que ele é o Deus que provê, é o Deus da providência. Quando Abraão foi para sacrificar por ordem divina o seu filho Isaque, mesmo ele sabendo que o Deus que ele servia era um Deus que não aceitava sacrifício humano, ele não questionou, ele obedeceu. E quando Isaque estava próximo de ser sacrificado, ele questionou seu pai, mas nós temos tudo aqui, todos os elementos, lenha, temos material para acender o fogo, mas cadê o animal para sacrifício? Ele usou uma palavra profética. Essa palavra profética eu queria deixar para você, que talvez esteja pensando em muitas coisas e dificuldades mediante essa situação. A palavra, a frase profética foi essa: Deus proverá. Saiba que Deus proverá. Mesmo nós estamos aqui no meio de toda essa balbúrdia, de toda essa confusão, saiba que Deus proverá. Proverá um escape para você, para mim, para sua família. Vamos crer, vamos confiar, porque Deus é o Deus da providência. Amém? Mas gostaria também de deixar uma palavra aqui sobre dízimos e ofertas. Uma palavra que me toca muito, que me chama muito a atenção, foi aquela questão onde Abraão ele entregou a Melquisedeque o dízimo. Por que me chama muito a atenção? Porque nas Escrituras é a primeira vez que aparece a palavra dízimo.
É a primeira vez que aparece uma atitude de entregar o dízimo. Isso me chama muita atenção. Eu fico pensando assim, a quem Abraão tinha que dar satisfação de tudo aquilo que ele ganhou? Porque ele foi para a guerra, foi buscar o seu sobrinho, não é verdade, que tinha sido raptado por aqueles reis que se uniram em Canaã e levaram ele também cativo. E Abraão tinha uma quantidade de soldados ali muito pequena, quantidade de homens pequenos. Jamais ele poderia, com aquela quantidade, com aquele número de soldados, poder vencer aqueles reis. E ele foi pela fé. Ele foi pela confiança em Deus. E quando ele voltou, Melquisedeque que representa uma figura de Cristo, porque a gente não sabe o início, o fim, isto é, a mãe, o pai, nós não sabemos nada. A Bíblia mesmo fala que Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. O que quer dizer segundo a ordem de Melquisedeque? Quer dizer que Jesus é superior a Melquisedeque, a todos os outros profetas e reis e discípulos do Senhor. Isso quer dizer, e o que ele fez? Ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que era um rei e era um sacerdote. Então eu gostaria que nós, mesmo que nós estejamos impossibilitados de estar na igreja, que nós não nos esqueçamos de que nós temos uma obrigação perante Deus de manter aquela obra. Mesmo você que dá uma oferta, que lá você não está no momento, você pode saber os dados bancários daquilo e transferir. Hoje é tão simples, um WhatsApp, com um celular, com a internet, você faz isso daí simplesmente. Mas que nós não abandonemos a obra do Senhor. Eu estou falando isso para você. Você tem a sua igreja, faça isso na sua igreja. Você que é da igreja Quírios, faça isso na igreja Quírios, porque é algo assim de responsabilidade da igreja. Nós não podemos faltar com essa responsabilidade diante de Deus. Nós não podemos faltar com aquele compromisso que nós temos com Deus. Não é verdade? E muito menos deixar nas costas do pastor toda essa responsabilidade que você sabe que não é pequena. Então, o que Abraão fez foi uma atitude simplesmente, sabe de quê? De gratidão. Ele agiu através de um princípio, gratidão. Você é grato ao Senhor? Se você é grato ao Senhor, uma das maneiras, não é a única, de você mostrar essa gratidão é você transferindo o seu dízimo, a sua oferta, como se estivesse indo na igreja. É na quinta, é na sexta, é no domingo de manhã, no domingo à noite. Como se você estivesse indo, como é que você faria? É assim que você tem que fazer. Porque também isso aqui é um teste para ver quais são as pessoas, os cristãos fiéis à obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, Deus escolheu para que ela seja mantida pela sua igreja, e você é a igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor, não se atemorize. Lembre-se que Deus falou no Salmo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Que Jesus, o teu Deus, é a tua sombra, a tua direita, que Ele não dorme, Ele não cochila enquanto você está dormindo. Quantas promessas nós temos na sua vida. Então deixe para lá, meu irmão, essa aflição, esse medo, essa atitude de inquietude na sua vida. Comece a orar mais e comece a batalhar mais. Não se esqueça que a batalha, ela é um complemento da oração. Você tem que batalhar, mas como primordial é a oração. E a oração depois, ou no meio, ou mesmo na situação da oração, você pode batalhar, porque a igreja fiel tem autoridade e poder do nome de Jesus. Se você crê, você tem fé, expulsa esse coronavírus, esse vírus, que ele saia do seu ambiente, que ele saia do Brasil, em nome de Jesus, saia da sua família.
e você vai ver o milagre que Deus vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique mais uma vez na paz do Senhor, e mais uma vez estamos com saudades. Precisamos dar um jeito de nos ver. Amém? Deus abençoe a sua vida, porque sempre Deus tem algo diferente para você. Amém?